Você sabia que a cafeína é a substância psicoativa mais consumida no mundo e um dos suplementos com maior evidência científica para o desempenho esportivo? Mas será que você está usando a dose certa para o seu peso ou o timing ideal para o seu tipo de treino? Seja bem-vindo ao canal Nutrição Esportiva e Saúde. No vídeo de hoje, vamos desvendar o Decaffeine Protocol, um guia completo baseado no mais recente posicionamento da International Society of Sports Nutrition, SSN. Vamos mostrar como a cafeína age no seu sistema nervoso central para reduzir a percepção de esforço e aumentar sua resistência aeróbica, força muscular e foco mental. Além disso, você vai descobrir por que a genética faz com que algumas pessoas tenham ganhos absurdos, enquanto outras sentem apenas ansiedade. Se você quer parar de testar suplementos sem estratégia e começar a usar a ciência a favor do seu rendimento, este vídeo é para você. Fique até o final para entender o protocolo de 3 a 6 mg por quilo de massa corporal e como ajustar isso à sua rotina. Já aproveita, se inscreve no canal e ative o sininho, porque este é o guia definitivo que vai mudar o seu pré-treino. Isso aí. Bom, feita essa introdução oficial, a nossa missão nessa imersão de hoje é exatamente pegar todos esses dados complexos do posicionamento da ISSN e traduzir para a vida real. Com certeza. Porque, a cafeína tá na rotina de quase todo mundo, né? Seja naquele cafezinho de manhã ou no pré-treino que deixa a pele formigando. É verdade. Mas a ideia aqui é otimizar o rendimento de quem treina, baseando puramente no que a ciência mais recente tem a dizer, sem achismos. Exatamente. A ideia é separar os fatos comprovados daquelas lendas de academia que a gente escuta o tempo todo. A forma como a ciência entende o funcionamento da cafeína mudou de maneira muito drástica nas últimas décadas. Mudou muito. Sim. Não dá mais para olhar para ela só como um estimulante genérico. É preciso entender os mecanismos exatos que fazem dela uma ferramenta tão potente para alguns e, curiosamente, até prejudicial para outros. Ok, vamos desvendar isso começando por uma coisa que me pegou muito de surpresa quando a gente estava analisando as fontes. Qual parte? A vida inteira, pelo menos nas academias que eu frequentei, me disseram que a cafeína funcionava como um milagre metabólico. Ah, a velha história da queima de gordura. Exato. A história era sempre a mesma, que ela queima gordura para poupar o glicogênio do músculo e é por isso que a pessoa demora mais para cansar. Isso caiu por terra. Totalmente. Essa era a hipótese reinante desde os estudos lá da década de 1970, que focavam muito nessa oxidação de ácidos graxos. Uhum. Mas, se a gente conectar isso ao quadro geral das pesquisas mais rigorosas de hoje em dia, essa visão puramente metabólica se prova imprecisa. Ela não explica a melhora de performance. Principalmente naqueles exercícios intensos, né? Isso, os mais intensos e curtos. A ciência mostra que o verdadeiro palco onde a cafeína faz a mágica acontecer não é na fibra muscular queimando gordura, é no sistema nervoso central. O cérebro. O cérebro está no comando absoluto de tudo. Que é bizarro pensar nisso. O músculo tá ali completamente fadigado, pedindo arrego, e o cérebro simplesmente altera a percepção da coisa toda. É fascinante. Como é que essa molécula consegue enganar a nossa cabeça desse jeito? É um mecanismo de bloqueio que beira a perfeição, na verdade. Para visualizar isso, a gente precisa primeiro falar da adenosina. Tá, o que é a adenosina? A adenosina é um neuromodulador que vai se acumulando no nosso corpo ao longo do dia e principalmente durante o esforço físico intenso. Certo. A função dela é frear os processos neurais. É o sinalizador químico que bate na porta do cérebro e diz assim, olha, estamos exaustos, precisamos parar agora. É o freio de mão do corpo. Exato. E o detalhe genial é que a estrutura molecular da cafeína é incrivelmente parecida com a da adenosina. É como se fosse uma chave falsa que entra na mesma fechadura. Exatamente isso. A cafeína viaja até o cérebro e ocupa muito rapidamente os receptores da adenosina, que a literatura chama de subtipos A1 e A2A. Entendi. Ela entra na fechadura, mas não vira a chave. Ou seja, ela não ativa o sinal de cansaço, ela apenas bloqueia o espaço. Então a mensagem de fadiga tenta chegar no cérebro, mas encontra a porta trancada pela cafeína, o corpo não recebe o recado de que está no limite. O que é fascinante aqui é o efeito em cascata que isso gera. Ao bloquear essa recepção do cansaço, a cafeína abre espaço para um aumento na liberação de outros neurotransmissores ativadores. Tipo a dopamina?
principalmente a dopamina e a serotonina. O resultado prático que os pesquisadores medem lá na pista de atletismo ou dentro da academia é uma redução muito significativa na dor muscular. Sensacional. E o mais importante de tudo, uma queda vertiginosa na chamada percepção subjetiva de esforço, a famosa RPE. Essa RPE é basicamente aquela nota de 0 a 10 que a gente dá para o próprio cansaço durante o treino, certo? Isso mesmo, e os números desse bloqueio cerebral são muito impressionantes. Os dados mostram que a cafeína reduz essa percepção de esforço em cerca de 5,6%. Parece pouco olhando assim de relance. Pode parecer pouco, mas essa pequena distorção na mente explica até 29% da melhora total no desempenho de um atleta. Caramba, 29%. Sim. O corpo está sob um estresse brutal. O coração acelerado, a musculatura no limite, mas o cérebro simplesmente não percebe a gravidade da situação. A pessoa sofre menos para correr ou pedalar muito mais. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque com o cérebro operando sob essa nova regra de tolerância à dor, a gente entra na matemática do negócio. Qual é a carga exata desse combustível? Boa pergunta. Existe uma dosagem cientificamente comprovada para ter esse efeito sem dar problema? Existe sim, e ela é surpreendentemente moderada. A literatura é muito sólida ao afirmar que os benefícios ocorrem de forma consistente, ingerindo entre 3 a 6 miligramas de cafeína por quilo de massa corporal. 3 a 6 miligramas por quilo? É aí que a mágica acontece. Mas é essencial fazer um alerta gigantesco aqui. Mas é essencialmente, não é melhor. Pois é, eu vejo muita gente na academia tomando doses colossais, tipo algo na casa de 9 miligramas por quilo, de uma vez. É um absurdo. Se a gente fizer as contas rápidas, um indivíduo de 70 quilos tomaria mais de 600 miligramas de cafeína numa tacada só. E isso é totalmente contraproducente. Doses altíssimas como essa de 9 miligramas por quilo não oferecem nenhum benefício ergogênico a mais do que a faixa segura de 3 a 6. Nenhum benefício extra. Nenhum. Na verdade, elas causam uma incidência altíssima de efeitos colaterais severos. A pessoa vai experimentar taquicardia, o coração parece que vai sair pela boca, tremores que prejudicam a coordenação motora. Nossa, que destrói o treino. Completamente. E ainda gera uma insônia devastadora na noite seguinte e picos absurdos de ansiedade. Curiosamente, a pesquisa mais recente aponta que o extremo oposto é muito mais inteligente. Como assim? Doses mínimas. A partir de apenas 2 miligramas por quilo, já são suficientes para melhorar a performance de muita gente. Menos dor de cabeça, menos chance de passar mal e mais resultado prático. Mas a matemática envolve não só a quantidade, envolve o relógio também, né? O timing é fundamental. Tem um momento ideal para jogar essa cafeína para dentro antes do treino. A regra geral que a gente vê consolidada nos estudos é o consumo cerca de 60 minutos antes do exercício. 1 hora antes. Isso. Isso se baseia no tempo que as fontes tradicionais, como cápsulas ou o próprio café líquido, levam para passar pelo sistema digestivo e atingir o pico máximo de concentração no sangue. Mas olha que loucura o que as novas formas de consumo estão fazendo com essa regra. Os chicletes de cafeína, as gomas de mascar, alteram essa cronologia completamente. Eu acho essa parte genial. Eu achei sensacional ler sobre isso. O chiclete atalha todo o processo digestivo, não é? Sim. Quando ocorre a mastigação, a cafeína da goma não precisa descer até o estômago para ser processada. Ela é absorvida diretamente pela mucosa da boca. Que é super vascularizada. Exatamente. Como a cavidade bucal é altamente vascularizada, a substância cai na corrente sanguínea de forma muito mais rápida. Chega ao cérebro em uma fração do tempo que uma cápsula levaria. Imagina a utilidade prática disso no meio de uma prova longa. Tipo uma maratona ou uma competição de ciclismo. É a salvação de muitos atletas. Nessas horas, o sangue do corpo foi todo redirecionado para as pernas e o sistema digestivo praticamente desliga. Jogar uma cápsula no estômago nessas condições é pedir para ter um desconforto gástrico terrível. O famoso enjoo no meio da prova. Exato. O chiclete resolve isso entregando o estímulo sem irritar o estômago. Agora, pensando nas modalidades, esse protocolo todo faz muito sentido para quem vai correr uma maratona.
Mas e a galera do levantamento de peso? Onde a cafeína brilha mais? O consenso científico aponta que o habitat natural da cafeína, onde os ganhos são realmente expressivos e muito consistentes, é no reino do endurance. Nos aeróbicos longos. Esportes aeróbicos de longa duração, como o ciclismo de estrada, maratonas, triatlos. É ali que ela reina absoluta. Só para a gente visualizar o impacto do que você está falando. Nas Olimpíadas, a distância entre a medalha de ouro e um desanimador quarto lugar, que fica totalmente fora do pódio, muitas vezes é definida por menos de 1% de diferença na velocidade média. E é uma margem minúscula. E os dados mostram que a cafeína entrega de 2 a 4% de melhora nessas provas de endurance. Essa é uma margem que muda carreiras inteiras. Sem dúvida. Mas voltando para o pessoal que foca em explosão muscular, tipo levantamento de peso e saltos, como fica? Para modalidades focadas em força e potência, a ciência registra benefícios sim, embora sejam um pouco mais contidos, variando de pequenos a moderados, mas eles existem. Bom saber. Pense naqueles testes clássicos de força máxima, sabe? Aquele momento de colocar o máximo de peso na barra para fazer uma única repetição. O famoso teste de 1RM. Isso, o 1RM. Além de arremessos balísticos e saltos verticais, a cafeína demonstra superioridade clara em relação ao uso de placebo. A força máxima melhora de verdade. E pelo que eu entendi da nossa análise, vai muito além da força bruta, né? A capacidade de tomar decisões rápidas, sob estresse, também ganha um belo upgrade. Isso para esportes de equipe é ouro. É o diferencial entre ganhar ou perder o jogo. Os pesquisadores notaram melhorias muito específicas. Jogadores de futebol conseguem manter a precisão de passes curtos e longos mesmo lá nos acréscimos do segundo tempo. Quando a perna já está pesada. Exato. No basquete, o pessoal consegue manter a altura dos saltos e pegar mais rebotes nos últimos quartos do jogo. E nos esportes de combate, os lutadores não deixam o volume de golpes cair no final do round. É o componente cognitivo da substância em plena ação. O corpo físico do atleta está no limite da fadiga, mas aquele atraso na ação da adenosina no cérebro permite que a pessoa continue realizando gestos técnicos altamente complexos. A mente continua clara. A velocidade mental da tomada de decisão continua afiada. A grande vantagem num esporte coletivo ou de combate não é só bater mais forte, é pensar com nitidez quando todo mundo ao redor já está exausto. Então, o que tudo isso significa quando a gente olha para o parceiro de treino na vida real? Porque a teoria é linda, mas na prática, todos nós já reparamos naquelas diferenças absurdas entre as pessoas. Ah, sempre tem. Tem gente que toma um expresso duplo e sente que poderia erguer um carro. E tem gente que toma exatamente o mesmo café e não sente absolutamente nada. Ou pior, fica suando frio e passando mal. Como a ciência explica isso? Essa disparidade nos transporta para um campo muito fascinante da biologia, a nossa genética. Chegamos na loteria do DNA. Exatamente. A grande resposta para essa diferença de reações é uma verdadeira loteria. E a peça central desse quebra-cabeça é uma enzima lá no fígado chamada CY1A2. CY1A2. É ela a grande responsável por processar e metabolizar cerca de 95% de toda a cafeína que circula no corpo humano. Essa parte me deixou de queixo caído durante a leitura. A pesquisa que dividiu os atletas com base nas variações desse gene ilustra perfeitamente por que a recomendação genérica às vezes dá tão errado. Sem dúvida nenhuma. O maior estudo já feito sobre a interação entre genética e cafeína mapeou o DNA de vários ciclistas. E o que eles descobriram? Indivíduos que carregam uma variação genética específica, o genótipo AA, são considerados metabolizadores rápidos. Ou seja, o corpo lida super bem com a substância. O fígado dessas pessoas processa a cafeína com uma eficiência absurda. Para esse grupo de sortudos, consumir aquela dosagem moderada recomendada provocou uma melhora simplesmente fenomenal de 6,8% no tempo do teste de ciclismo. É muita coisa. Eles absorvem o lado bom do estimulante e limpam a substância antes que ela cause problemas. Uma melhora de 6,8% no alto rendimento é estratosférico. Mas o que me assustou foi o que aconteceu com o outro grupo do estudo, que tomou a exata mesma dose. O grupo CC foi um efeito reverso brutal. Conta mais sobre eles. Os indivíduos que carregam o genótipo CC são classificados como metabolizadores lentos.
A enzima no fígado deles trabalha de forma muito arrastada. Então a cafeína e os subprodutos tóxicos dela começam a se acumular no organismo. Isso soa muito mal. E prolonga o efeito de uma maneira muito negativa, causando até vasoconstrição. Ao tomarem a mesmíssima dose que deu vantagem para o grupo AA, esses metabolizadores lentos registraram uma piora alarmante. Piora no tempo. O tempo de prova deles caiu em até 13,7%. O suplemento não só não ajudou, como destruiu a performance física deles. Imagina o desespero do atleta. O cara se prepara o ano todo, toma o pré-treino achando que vai voar na prova e o próprio DNA dele transforma o suplemento numa âncora pesadíssima. Mas as variações genéticas não ficam só no fígado, certo? O documento aponta que lá no cérebro também tem uma roleta russa rolando. Precisamente. Se a gente conectar isso de volta ao cérebro, precisamos falar do gene ADORA2A. Lembra dos receptores de adenosina que a cafeína bloqueia para enganar o cansaço? Lembro, as fechaduras. É esse gene que regula a sensibilidade desses receptores. E algumas pessoas possuem a variante TT desse gene. Quem tem essa variante é dramaticamente mais sensível a qualquer estimulante no sistema nervoso. E aí a conta chega em forma de ansiedade extrema, né? Muita ansiedade. Para quem pratica esportes de precisão, isso é o fim da linha. Imagina um atirador esportivo ou um tenista no match point. São esportes que exigem um controle motor cirúrgico. Qualquer tremor acaba com a prova. Exato. Se a pessoa tem essa genética TT, a cafeína vai deixar a mão trêmula, a mente tomada por um nervosismo que paralisa tudo, 1 milímetro fora do lugar e a técnica inteira vai para o ralo, não importa o quão forte o atleta seja fisicamente. Com toda essa complexidade envolvendo genética e a chance de o estômago não tolerar bem a digestão durante um esforço máximo, a nutrição esportiva precisou inovar muito nos últimos anos. Buscar saídas. Os pesquisadores foram atrás de formas não convencionais de colocar a cafeína para jogo. Parece até que a gente está tentando hackear o corpo. Eu vi menções nas fontes a géis, adesivos, mas o que mais me chamou a atenção foi a estratégia do bochecho de cafeína, o Caffeine Mouth Rinsing. Essa técnica é incrível. É uma tática de enganar o cérebro maravilhosa. Como funciona na prática? É um truque neurológico puro. O protocolo é simples, você pega uma solução líquida rica em cafeína, faz um bochecho vigoroso na boca por algo em torno de 5 a 20 segundos e logo em seguida cospe tudo. Ou seja, você não engole nada. O líquido não desce para o estômago, mas a simples presença física da cafeína na cavidade bucal estimula intensamente receptores nervosos especializados em identificar sabores amargos. E esses receptores mandam um telegrama urgente para o cérebro dizendo, olha, energia a caminho, não é? É exatamente isso que acontece. O sinal elétrico que sai da boca ativa os centros corticais de recompensa e de comando motor no cérebro de forma imediata. Sem precisar digerir nada? O resultado é um pico de alerta e uma melhora clara no desempenho de exercícios repetitivos. E a grande sacada é que a quantidade de cafeína no sangue praticamente não se altera. Isso anula 100% o risco de passar mal do estômago. O que é um alívio imenso para triatletas ou maratonistas que costumam sofrer com náuseas constantes durante as provas. Agora, falando em táticas comuns, a gente precisa comentar a febre das bebidas energéticas e as misturas naqueles pré-treinos super elaborados. É um mercado gigante. A ciência olha para a combinação da cafeína com a taurina, por exemplo, com bons olhos. De fato, melhora o desempenho aeróbico e anaeróbico. Mas as fontes trazem um alerta super importante sobre interações químicas para quem mistura tudo. Sim, é preciso cuidado. A galera que toma doses enormes de cafeína todo santo dia e, ao mesmo tempo, faz aquelas fases de saturação altíssimas de creatina, precisa ligar o radar. Parece que essas substâncias podem ter mecanismos conflitantes lá dentro da célula. Tem a ver com cálcio. Isso, especialmente no controle do cálcio que faz a musculatura relaxar depois da contração. É por isso que o bom senso sugere espaçar esses estímulos. Mas já que a gente tocou na rotina diária de consumo, a análise da ISSN resolve um dos maiores dilemas dos praticantes de esporte, o fantasma da habituação. O medo de perder o efeito. A grande dúvida sempre foi essa:
Quem bebe 3, 4 xícaras de café todos os dias perde o efeito ergogênico da cafeína na hora do treino importante? Pois é, eu tinha certeza absoluta que a pessoa criava uma resistência e a cafeína parava de fazer efeito no esporte. Muita gente achava isso. Mas um estudo recente com 40 ciclistas altamente treinados jogou esse mito por terra de uma vez por todas. Eles dividiram os atletas entre os que tomavam pouco café, os de consumo médio e aqueles que eram viciados, bebendo muito café diariamente. E no dia do teste definitivo? Deram a mesma dosagem de cafeína para todo mundo, de forma totalmente igualitária. E os resultados são libertadores. O desempenho no teste melhorou de forma totalmente semelhante entre todos os grupos. Ser um alto consumidor crônico de café não anulou os ganhos da suplementação antes da prova. Isso quebra um paradigma gigante. A lição prática disso é tranquilizadora. Ninguém precisa passar por aquele calvário de abstinência agressiva, sofrendo uma semana inteira com dores de cabeça e mau humor terrível, só por cortar o café antes de uma competição. A cafeína vai cumprir o papel dela de forma aguda na hora H, mesmo para quem bebe café todo dia. Exatamente. Esse nível de consistência nos dados é muito animador, principalmente quando a gente sai do ambiente super controlado do laboratório e vai para o mundo real, onde os eventos esportivos, muitas vezes, acontecem sobre um sol escaldante ou em montanhas altas. Os ambientes extremos. A ciência validou o uso seguro e eficaz da cafeína, mesmo diante desse estresse ambiental pesado. Tinha aquele medo da desidratação, não tinha? Sim, havia um medo clássico de que, como a cafeína tem um efeito levemente diurético e altera a circulação, ela pudesse causar um colapso térmico ou uma desidratação severa em dias de muito calor. E o que os testes mostraram? Pesquisas que monitoraram atletas em temperaturas de até 40 graus Celsius comprovaram que doses na faixa segura, de 3 a 6 miligramas por quilo, não afetam perigosamente o equilíbrio da temperatura corporal e também não geram desidratação clínica. É seguro. E lá no alto, em ambiente de ar rarefeito, a história se repete, não é? Sim, mesmo em altitudes de 4.300 metros, onde a falta de oxigênio é brutal e massacra o atleta, a cafeína conseguiu prolongar o tempo até a exaustão. Fantástico! Mas se formos falar de testar os limites biológicos ao extremo mesmo, as aplicações militares detalhadas nos documentos simplesmente roubam a cena. É impressionante. Os estudos feitos com as forças especiais dos Estados Unidos, como os Navy SEALs, levam a coisa para o limite absoluto do colapso. O pessoal foi testado sob privação de sono contínua de até 72 horas. 3 dias sem dormir. Ficar 3 dias inteiros acordado já é um delírio total. A lógica diz que a atenção e o raciocínio dessas pessoas deveriam derreter completamente. E nessas condições desumanas, a estratégia dos pesquisadores não foi dar uma mega dose de uma vez. Eles usaram doses moderadas, de 200 a 300 miligramas, espaçadas ao longo do tempo. E qual foi o resultado prático disso nos soldados? O bloqueio da adenosina no cérebro manteve a vigilância no campo visual afiada, o tempo de reação diante de perigos não caiu significativamente e, o mais chocante de tudo, a precisão na hora do tiro. Que exige um controle absurdo. Sim, exige uma coordenação motora fina absurda e ela se manteve estável. A cafeína sustentou o desempenho cognitivo e tático de uma forma que o cérebro sozinho jamais conseguiria nessas circunstâncias. É quase como um colete salva-vidas cognitivo de curto prazo. A mente consegue dominar aquela urgência paralisante do cansaço. Só que a própria ciência alerta que existe um limite para brincar com isso, né? Com certeza, o corpo cobra. Ninguém consegue fraudar a lei natural da fisiologia para sempre. Usar a cafeína para mascarar a falta de sono cronicamente não resolve a reparação química que só acontece de verdade quando a gente dorme. O sono é insubstituível. A conta biológica vai chegar e, a longo prazo, isso prejudica tanto o cérebro quanto a parte endócrina do corpo humano. Isso levanta uma questão importante se a gente olhar para o futuro do esporte. O mesmíssimo suplemento que garante uma medalha de ouro para um ciclista simplesmente porque ele tem a genética AA é a substância exata que mergulha um atirador num ataque de ansiedade porque ele tem o receptor TT. É uma loucura pensar nisso. Diante dessa roleta russa do nosso DNA, será que estamos muito longe de ver um futuro onde todo vestiário de alto rendimento terá testes rápidos de saliva?
Um cenário onde os treinadores mapeiam a enzima CY1A2 e o gene ADOAR-A2A antes de liberar qualquer atleta para tomar aquele café pré-treino. O que fica muito claro é que a próxima grande fronteira para a performance não está em criar novos suplementos, mas sim no autoconhecimento biológico interno, que ainda é um grande mistério para a maioria dos atletas. Curta esse vídeo, compartilhe, comente e se inscreva.